Fala pessoal, bem-vindos ao canal Alquímico. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o diagrama de Pauli, princípio da exclusão de Pauli e regra de Rand. Vamos lá. O que diz o princípio da exclusão de Pauli? Pauli afirmou que em um átomo, não mais que 2 elétrons, guarde bem isso, não mais que 2 elétrons podem ocupar um orbital. E ele somente pode ocupar esse orbital se eles tiverem spins opostos, certo? Então, no máximo, são 2 elétrons por orbitais e eles devem ter spins contrários, certo? Se um for para cima, o outro para baixo. E spin, a gente sabe que é a rotação, né? Então, se tem um spin girando nessa direção, nós teremos o outro. E elétrons são partículas negativas, certo? E nós sabemos que partículas negativas, elas tendem a repulsão, certo? Então, esse movimento, um girando para um lado e o outro girando para o outro, gera um campo magnético, então faz que eles fiquem lá ocupando esse orbital. Então, por isso que eles conseguem ocupar um dado orbital, certo? Nós temos aqui no subnível S, o orbital representado por esse quadrado aqui azul, certo? Então, o formato dele é um formato esférico, na verdade. Mas por representação, nós estamos representando ele que é um orbital que cabe no máximo 2 elétrons e com spins contrários, certo? Já para o subnível P, no subnível P nós temos 3 orbitais, certo? E aqui nós temos a imagem da representação do orbital P, em 3 orientações, Px, Py e Pz. Por isso nós temos 3 orbitais. E ele cabe, no máximo, 6 elétrons. Aqui no S, no máximo, 2 elétrons. Já no subnível P, comporta, no máximo, 6 elétrons. E em cada orbital desse, são 3, comporta no máximo 2 elétrons e com spins opostos, certo? Se um está para cima, o outro tem que estar para baixo. Já no subnível D, também representado aqui nessas imagens, nós temos 5 orbitais, certo? 1, 2, 3, 4, 5. E eles estão representados aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E novamente, um máximo 2 elétrons por orbital com spins contrários, certo? Com isso, pessoal, nós chegamos ao valor no máximo de quanto? 10 elétrons para o subnível D, certo? Por fim, o subnível F, nós temos 7 orbitais. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais. E novamente, no máximo por orbital, 2 elétrons e eles com spins contrários, certo? E nós chegamos ao valor de 14 elétrons para o subnível F, certo? Então nós temos 14 elétrons. Já a regra de Rand diz o quê? Que de um mesmo subnível o elétron entrará preferencialmente no orbital vazio, certo? Guarde essa informação, que ele entrará de preferência no orbital vazio, ao invés de entrar no orbital onde já existem outro elétron, certo? E apresentará o mesmo spin do elétron anterior. Vamos aqui aos exemplos. Um S1, nós temos 1 elétron, certo? Um S2, nós temos 2 com spin contrário. Nós temos aqui um S2, você vai, preenche. Ao invés de descer aqui, você vai para o próximo vazio. Depois, você vem voltando e completa. Aqui temos 2 S e 2 elétrons aqui, né? E aqui 2S e aqui tem um elétron, certo, pessoal?
aqui nesse outro exemplo, nós temos que você preenche nessa ordem, depois vem voltando com o spin contrário. Então, nós chegamos aqui, 1S2, 2S2, certo? O próximo, nós temos 1S2 e 2S2. Então, eles vão estar totalmente preenchidos. E depois nós temos no subnível P 3 orbitais, só que nós temos apenas um elétron. Então, ele vai entrar apenas um elétron, certo? Nesse exemplo aqui, nós temos 1S2, 2S2 e 2P2. Então, você vem para cá, ele vai entrar no próximo vazio e não no que já tem o elétron, como ele diz aqui. O elétron entrará preferencialmente no orbital vazio, ao invés de entrar no orbital onde já existe outro elétron. Então, nós temos aqui 1S2, 2S2 e 2P2, ok? Vamos supor que nós temos 2P3 agora. Esse exemplo. Então, o próximo seria aqui, certo? Então, nós teríamos 2P3 aqui. Agora, imagine que nós tenhamos essa mesma distribuição eletrônica. E agora seria 2P4. Como é que nós faríamos? Entraria aqui P1, como já está escrito, P2, P3 e o próximo P4, certo? Então a regra de Hahn diz isso, que o elétron de um mesmo subnível, o elétron entrará preferencialmente no orbital vazio, ao invés de entrar no orbital onde já existe outro elétron, certo? Prosseguindo, pessoal, nós chegamos aqui à distribuição do diagrama de Pauli, certo? Que ele é feito através de um diagrama que indica a ordem crescente de energia dos subníveis. Então, cada cor dessa aqui é um subnível, certo? Então, nós temos esse azul, as bolinhas azuis, subnível S, as verdes, o P, a laranja D e o vermelho, o subnível F, certo? A azul é o S, o P é o verde, o D é o laranja e o F vermelho. E o número de elétrons para cada subnível? No subnível S, a gente já sabe que são 2. No subnível P, no máximo de elétrons, são 6 elétrons. No D, no máximo, são 10 elétrons. E no F, o máximo, 14 elétrons. Certo, pessoal? Isso aqui é informação para você construir seu diagrama. E aqui nós temos os níveis, certo? Ou as camadas. Nós temos a camada K, que é igual a 1, L igual a 2, M igual a 3, N igual a 4, nós temos O igual a 5, P igual a 6 e por fim Q igual a 7, certo? Então, você vê que nessa direção aqui nós teríamos a camada ou níveis, certo? Já descendo nesse diagrama, nós temos a energia, ou ordem crescente de energia. É dada de cima para baixo, certo? Então, o nível de energia é isso. E para você usar o diagrama de Pauling, nós temos umas flechas que nós temos que seguir, certo? Então, essas flechas você vai usar na hora de percorrer para fazer a sua distribuição eletrônica de um átomo ou de um íon que for dado lá no seu exemplo, certo? E ela segue esta sequência, certo? Pronto, nós temos aqui os azuis subnível S, os verdes subnível P, o amarelo aqui, o laranja aqui,
D e o vermelho F. E cada subnível comporta o número máximo de elétrons. No subnível S, 2, no P, 6, no D, 10, no F, 14. Certo? E nós temos que com esse diagrama você consegue fazer a distribuição de qualquer átomo ou íon, certo, pessoal? Então este é o diagrama de Pauli. Você seguindo essa sequência, você irá conseguir fazer a distribuição eletrônica nos seus exercícios, na sua prova, certo? E por fim, nós chegamos aos exercícios para a gente pôr em prática o que foi aprendido nessa aula. O primeiro diz assim: quais são os subníveis que formam a camada L? Como é que você vai responder isso aqui? A gente volta no diagrama, ele pergunta os subníveis que formam que camada? A camada L. Então você volta a camada L. Nós temos a camada L aqui, ó. A camada L, nós temos subnível o azul S, que é a segunda, e P, certo? Então ele pergunta qual é o subnível da camada, desta camada aqui, ó, camada L. Temos S e P, certo? Então, quais são os subníveis? Então a resposta S e P, certo? O segundo, qual o número máximo de orbitais? Agora veja que ele pergunta o número máximo de orbitais que pode existir no nível energético M. Então você volta lá no diagrama e procura esse nível energético M. Qual seria o M? M é esse daqui, ó. Então você vem aqui, ele pergunta qual o número máximo de orbitais que pode existir. No subnível S, o número de orbital no máximo é quanto? Só existe um orbital, certo? Aí no P, nós temos quantos orbitais? Nós temos 3 orbitais, certo? 1, 2, 3. Esse é o subnível P. No S, nós temos apenas um orbital. E ele pega também aqui, ó, o D, certo? Então, o D seria quanto? No subnível D, o número máximo de orbital seria quanto? 1, 2, 3, 5, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 3 orbitais. E aqui nós temos 5 orbitais. Então, para essa camada M, nós temos 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos que a resposta, o número máximo de orbitais é igual a 9. Ok, pessoal? Entendido? Já no terceiro exercício, ele diz assim: um átomo numa camada possui os subníveis S, P e D, com o máximo de elétrons. Quantos elétrons possui essa dada camada? Então ele diz que um átomo nesses subníveis S, P e D com o máximo de elétrons, ou seja, eles todos preenchidos. Quantos elétrons possui essa camada? Então a gente volta de novo aqui no diagrama. Na camada S, qual é o número máximo de elétrons? 2, ele diz que está preenchida, então o número máximo é 2. Na P, número máximo 6. E ele também fala na camada D, certo? Então, número máximo seria quanto? 10. Então, nós temos que S completo, P completo e D completo dá 18 elétrons, certo? Então, a resposta aqui, ele pergunta elétrons, certo? Não mais orbitais. Então, o máximo seria 18 elétrons, ok? S2, P6 e D10. O próximo, ele diz assim, o quarto. Coloque nos orbitais abaixo, que representam o subnível D. Então, o subnível D tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Um total de 7 elétrons. Então, para você colocar os elétrons, você tem que obedecer qual regra? A regra de Rand, certo? Que diz o quê? Que no preenchimento eletrônico de um mesmo subnível,
o elétron entrará preferencialmente no orbital vazio, em vez de entrar onde já existe outro elétron, e apresentará o spin do elétron anterior, certo? Então vamos lá. Ele fala que nesse subnível D, o número total de elétrons é igual a 7. Então você vai colocar esses 7 elétrons aqui. Então vamos lá, começando. 1, ele vai entrar no vazio. 2, entrará no próximo vazio. 3, 4, 5, agora com spin contrário. 6, 7, certo? Então essa é a resposta para um total de 7 elétrons que está no subnível D, certo, pessoal? Já na quinta questão, ele diz assim: faça a distribuição do átomo de ferro com número atômico Z igual a 26. Z é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, porque é um átomo nêutron, certo? Então o número de elétrons é igual a 26. Você vai usar o diagrama para fazer sua distribuição eletrônica seguindo as setas, certo? Então vamos lá. Para o número atômico do ferro Z igual a 26, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, certo? Então vamos lá contar o número de elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, com 6, 26. Então você vê que está correto, seguindo lá o diagrama, certo? Você tem aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4, que está no nível 4, 4s2, aí você vem 3d, você vê que ele está no D aqui, 3d6, ok? Então a distribuição é essa para esse elemento. Agora, pessoal, nós temos aqui a sexta questão, que ele pede a distribuição do átomo de tungstênio com Z igual a 74, certo? Então você vai pegar aí, ou na internet, um diagrama bem legal, que você consiga visualizar, para fazer sua distribuição, certo? Então vamos começar. Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, certo? 6s2, 4f14 e 5d4. 5d4, certo? Você começa a contar também para ver se vai dar 74, certo? Você soma os elétrons, depois de fazer a distribuição lá pelo seu diagrama. No final, você contando, ele tem que chegar a esse número aqui, 74, certo? Na camada K, nós temos 2 elétrons. Na L, nós temos 8 elétrons. Na M, igual a 18 elétrons. Na N, igual a 32. E na O, igual a 12.
E na P, por fim, igual a 2. E isso aqui é igual a 74, certo? Bom, na sétima questão ele faça a distribuição do íon. Íon é quando o átomo perde ou ganha elétrons. Quando ele perde elétrons, digamos que ele fica mais eletropositivo. Então ele perdeu elétrons, então o símbolo é mais, certo? O íon ferro, ele fala aqui o íon ferro 2 mais, certo? Então perdeu 2 elétrons. Então, qual a distribuição dele? A distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, certo? Então nós temos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. No caso aqui seria o átomo de ferro neutro, certo? Então, se ele perdeu 2 elétrons, ele perde da última camada, certo? É a última camada que o átomo perde elétron. Então, qual seria a última camada? A camada é esses numerozinhos. Primeira camada, segunda, terceira, terceira aqui, terceira de novo, terceira e a quarta. Então, a quarta camada é essa aqui, pessoal. Então, ele vai perder elétrons aqui e não neste último nível mais energético, segundo o diagrama. Então, o problema é que você pode se enganar aqui, que acha que é o último que você terminou a distribuição. Mas, nesse caso, ele perde da última camada. Então, a última camada é a quarta. E ele perdeu quanto? 2 elétrons. E como ficaria a distribuição? Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui você vê que ele perdeu desta última camada. E ficaria 3d6, certo? Esta aqui é a distribuição para o íon ferro. Esta aqui. Certo? Já para o íon S2-, deixa eu apagar aqui que ficou muita informação aqui. Vamos apagar aqui um momento. Aqui, isso. Neste caso aqui, nós temos que a formação aqui do íon S2-. Esse 2- significa que ele ganhou 2 elétrons, certo? Nesse caso aqui, o enxofre, número atômico Z igual a 16, ele ganhou 2 elétrons, certo? Então, vamos fazer a distribuição do enxofre. 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p4, certo? Vamos conferir aqui. 2, 4, 10, 14, 16. Então, esse aqui seria para este número atômico, ele no estado neutro, mas no caso ele é um íon. Ele ganhou 2 elétrons. Então, para o íon S2-, ganhando 2 elétrons, isso aqui ficaria igual a quanto? Vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e por fim ficaria 3p, em vez de ser 4, ele ganhou 2 elétrons, 4 com 2, 6, então seria 3p6, certo? Então vamos contar, 6, 8, com 10, 18, certo? Então nós temos aqui que isso aqui ficaria
Z igual a 18, porque ele ganhou 2 elétrons, certo? Então essa seria a distribuição do íon S2-, que isso quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. O enxofre, que é Z igual a 16, fica aqui igual a 18, quantidade de elétrons, certo, pessoal? Bom, essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima, valeu!